Boa tarde com alegria, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vi que vocês estavam no papo, minha gente, tinham 40 e poucas mensagens aqui, acumuladas. Tive que fechar um pouquinho para vocês se concentrarem aqui no que eu vou falar, porque vocês estão super empolgadas aí falando uma com as outras. Estão me vendo e me ouvindo bem? Tudo certo? Beleza. Ao final da aula de hoje, eu tento dar mais um tempinho para vocês continuarem um papo, beleza? Que eu interrompi assim, bem do nada, tá certo? A gente tenta fazer mais isso para que vocês interajam, é muito importante, como eu já tinha dito. Bem, vamos começar o nosso dia hoje. A gente, pelo que eu me lembro, na terça-feira, a gente finalizou adjetivo, né? A gente falou, que eu até disse, meu Deus, minha gente, eu não aguento mais adjetivo, porque as classes de palavras, algumas delas são bem extensas, e aí a gente acaba demorando mais. Certo, Alice? Tranquilo. Tá. Deixa eu aproveitar para dar poder para a tia Carol, que eu não sei se eu dei, acho que não. Pronto. E aí, gente, a ideia é que hoje, eu até coloquei na agenda de vocês, que vocês buscassem saber um pouquinho sobre interjeição. A ideia é que hoje a gente trabalhe outra classe de palavra, que são as interjeições, tá? E é muito legal o trabalho dessa aula, tenho certeza que vocês vão gostar. O slide, o material é muito interessante, é muito diferente. Vocês vão entender por quê. É mais intuitivo, assim. Enfim, a gente vai ver junto. E aí, a minha ideia para agora é a gente começar relembrando, né, o que é morfologia e as três classes de palavras que a gente trabalhou, de uma maneira bem geral, sem ser estudando tantas classificações, porque a gente já estudou, tem aula gravada, e você já tem um material para consultar, tá? Então, vamos relembrar. Morfologia é um bloco gramatical no qual a gente estuda as 10 classes gramaticais, ou 10 classes de palavras, é a mesma coisa, classes gramaticais e classe de palavras. Essas 10 classes, gente, são nada mais, nada menos. Todas as palavras que a gente usa para se comunicar. Eu, quando eu estou falando aqui com vocês, ou vocês, quando estavam falando, digitando umas com as outras, vocês estavam usando essas classes de palavras o tempo inteiro para se comunicar. Vocês usaram de artigo, de substantivo, de adjetivo, de preposição, de pronome, de verbo. Só que vocês não ficaram pensando nisso, vocês simplesmente se comunicaram, tá? A ideia desse estudo é a gente parar para olhar para as palavras que compõem a nossa língua, né? Então, a morfologia, que é o bloco gramatical, estuda essas 10 classes. Todas as palavras da nossa língua estão nessas 10 classes, certo? Vimos até então 3 classes, hoje a gente vai ver a quarta, mas nós vimos até então 3 classes de palavras. Estudamos o artigo, que é a classe de palavra que antecede o substantivo, definindo ou indefinindo esse substantivo, também dizendo se esse substantivo é feminino, masculino, se ele está no singular, se ele está no plural, tá? E vimos, na sequência, a classe de palavra que eu julgo ser a mais importante de todas, porque, afinal de contas, é essa classe de palavra que dá nome às coisas que existem e até as que não existem, ou as que podem existir. Então, quem é a classe de palavra que dá nome às coisas? A tudo que existe, ao que não existe e ao que pode existir é um substantivo. Várias classes de palavras que a gente vai estudar vai estar relacionada a esse substantivo, tá? Então, não tem dica melhor, não tem dica melhor. Vá para qualquer ambiente, você está num ambiente, você olha ao redor, você dá nome às coisas, mas saia desse ambiente e vá para outro, nesse outro ambiente que você vai estar, que pode até ser o meio da rua. Se você estiver no meio da rua, tem a calçada é substantivo. Tem árvore, é substantivo. Tem pedestres, é substantivo. Tem mercados, é substantivo. Tem ônibus, é substantivo. Tem pessoas, é substantivo. Tem mulheres, substantivo. Tem homens, substantivo. Tem crianças, substantivo. Tudo que você estiver vendo e der um nome para aquilo ali, substantivo. Então, não tem como errar mais. Essa dica ela é infalível, tá? A gente não precisa nem estar em lugares para identificar o substantivo, só a gente com a gente mesmo. Comece a nomear todas as partes do seu corpo: ombro, braço, antebraço, mão, dedo, unha.
E assim sucessivamente, tá, gente? Joelho, perna, pé, dedo do pé, tudo isso são substantivos. É muito simples, tá? E aí a gente estudou todas as classificações dessas palavras, tanto do artigo quanto do substantivo. E aí fomos para a terceira classe de palavra, que está totalmente ligada ao substantivo também, porque o artigo precisa de um substantivo para existir. E o adjetivo também. Então, a base é o substantivo. É esse aqui, ó. O artigo se liga a ele e o adjetivo se liga a ele. O adjetivo é uma classe de palavra que apresenta característica a esse substantivo. Essa característica ela pode ser objetiva, ou seja, ela pode descrever algo real, físico, ou pode ser subjetiva, de algo que você acha sobre aquilo ali. Então, algo que você acha legal, bonito, feio, interessante, desinteressante, é subjetivo, tá? E aí nós vimos também as várias classificações do adjetivo, vimos que essas três classezinhas, elas têm que concordar. Porque, gente, existe alguém dizer, ai, menino lindo. Não. Se eu estou usando ais, eu não posso usar menino, porque ais é um artigo plural feminino que vai precisar de um substantivo plural feminino. E o adjetivo que apresenta uma característica a esse substantivo também tem que estar concordando com ele. Tá? Então, essas três classes que a gente estudou até então, elas estão diretamente interligadas e elas precisam estar em consonância, ou seja, elas precisam estar ligadas diretamente umas às outras, concordando, seja no gênero feminino e masculino, seja no número singular e plural. Tranquilo essa revisão zona? A gente só estudou isso esses dias, eu acho que está tranquilo. Aí, eu normalmente começo a aula, que eu pulei essa parte, dando alguns recados, situando vocês, dizendo o que é que a gente vai ter, né? Agora, a gente vai te dar interjeição, tá? Que é uma das classes que eu mais gosto. Eu estou me antecipando e dizendo porque eu já tinha dito na agenda de vocês que vocês deveriam pesquisar um pouquinho sobre interjeição. Mas vocês vão descobrir o que é interjeição junto comigo, avaliando alguns textos não verbais, que é a parte boa, que é a parte bem dinâmica do estudo de hoje. Então, hoje vocês estudam interjeição, fazem algumas atividades no WordWall sobre interjeição, que é a classe de palavra mais simples que existe, tá? E é muito legal de aprender interjeição, vocês vão ver. E depois, vocês vão fazer, gente, hoje, pela primeira vez, deixa eu ver se eu selecionei isso aqui para vocês. Vocês vão fazer um quiz comigo de lógica, vou explicar como é que isso funciona. É tipo uma interpretação de texto diferente, tá? Então, vocês vão fazer um quiz de lógica e, por último, a gente vai afinar com a interpretação de texto com 10 questões, tá? Uma interpretação de texto um pouquinho maior. Vocês costumam fazer sempre uma só com 5 ao final da aula, né? Hoje, a gente vai ter um tempinho a mais, são 10 questões, mas 10 questões simples, texto simples, narração, bem tranquilo. Mas serão 10 questões hoje, certo? Então, o que a gente tem para hoje é isso. Estudo de interjeição, atividade no WordWall, interpretação de lógica, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e vou explicar por que eu vou aplicar isso e como é legal, vou mostrar para vocês. Por último, a gente faz uma interpretação de texto normal. Beleza? Todo mundo acompanhou? Beleza. Fala, Larinha. Tia, a gente vai fazer com você a resposta ou a gente vai fazer sozinho em Calma, não estou te particular? ouvindo. Perdão, perdão. Pode falar agora. A gente vai fazer com você ou a gente vai fazer a resposta em particular? O que é isso que você está perguntando? Que O atividade? quiz que a senhora falou. O quiz vocês vão fazer sozinhos, aí depois a gente vai comentar. Vai ser o primeiro, porque tem outros quizzes que eu quero aplicar com vocês sobre isso. Vocês vão ver, é bem legal. É bem diferente, vocês vão achar diferente. Meu Deus, cadê minha garrafinha de água, minha gente? Eu não sei onde está minha garrafinha de água, eu já fiquei desesperada. Deixa eu pedir aqui a tia Carol. Espera aí. Tá, vamos lá. Então, vamos começar por interjeição, né? Isso, Maluzinha Alves, perfeito, perfeito. O material que eu vou compartilhar com vocês agora
é o material que vocês vão ter lá no Classroom, né? Na agenda. Primeiro compartilhamento trava. Voltou. Beleza, vamos lá. Tá todo mundo vendo o compartilhamento? Tudo certo? Sim? Beleza. Tá. Então, eu me antecipei, né, dizendo, mas esse era o momento que eu iria perguntar, gente, vocês têm ideia da classe de palavra que a gente vai estudar? Vendo isso que vocês estão vendo aí, ufa. Vocês têm alguma ideia? Eu ia perguntar isso, mas como eu pedi para que vocês pesquisassem antes, naturalmente vocês iriam saber, tá? O que eu quero que vocês façam comigo agora? Que vocês imaginem, nesse momento, o que que vocês diriam do sentimento, da sensação que vocês vão ter ao ver uma foto assim, do nada dessa? Eu diria, ai meu Deus, do nada. Imagine que está tudo escuro aí, eu coloco isso na tela, tá? Então, as imagens que eu vou compartilhar agora, cada um vai ter uma reação. É isso que é interjeição, tá? É a reação que a gente tem. E a gente fala normalmente palavras bem pequenas para demonstrar esse sentimento e essa sensação da gente. Então, essa imagem é uma imagem muito agradável. A gente tende a dizer, ai, meu Deus, vixe, minha Nossa Senhora, né? Credo. Eu poderia dizer várias interjeições. Credo, afé, meu Deus. Tudo isso que eu estou dizendo são interjeições. Eu estou reagindo a isso, tá? Afé, Maria. Eu diria, afé. Ou, que gato horroroso. Percebam que é uma frase, gente. Que gato horroroso. Mas que gato horroroso. No formato que eu estou passando para vocês, eu estou demonstrando meu sentimento. Minha sensação, assim, como é que eu estou reagindo a isso? Ixi. Ó, ixi. Interjeição. Que medo, todo mundo, que medo. Essa, eca. Isso aí ia ser geral, né, gente? Eca. Ou, que nojo. Não iria ser essa, gente, a reação? Cadê vocês? Eu acho que deu uma travadinha. Deixa eu tirar aqui para ver vocês novamente. Voltou? Voltou, né? Vocês estavam vendo, gente, a criança? Tava, não estava? Eca. Ou, que nojo. Tá? Eu ia dizer nessa daqui, ó. Eba! Eu ia dizer, eu ia dizer, tô rica. Tudo isso que eu estou passando para vocês. Iupi, eba, oba, viva. Interjeição. Olha essa, o que é que eu iria dizer? Oh, fofo. Oh. Normalmente a gente diz muito isso, né? Quando a gente acha uma coisa muito fofinha. Oh. E aí a gente coloca uma frase também, que é uma frase interjetiva. Que lindo! Olha esse, gente. Oh, oh, de novo. Oh, oh. Que lindinho! Meu Deus do céu, vontade de apertar. Esse aqui eu ia dizer, afé. Eu ia dizer af de novo. Af, que negócio. Que é isso? Gente, a gente sai de um desse para um desse. Olha só a diferença, né? Pelo amor de Deus. Esse eu ia dizer, uau! Nossa! Ou, para as pessoas que têm muito medo de alturas, é que medo! Meu Deus! Percebam que, meu Deus, cabe muita coisa. Af, cabe muita coisa, né? Nesse eu ia dizer, eita! E ia rir na sequência, né? Vocês estão vendo aí que essa pessoa aí, coitada, vai cair, né? Para ver isso, né? Eu ia dizer, eita! Esse aqui também, eu ia dizer, eita! Eita! Então, gente, adivinhou o assunto da aula? Seria se eu tivesse perguntado e não tivesse dito, né? Olha esse macaquinho aí pensando, que essas imagens,
Eu reagi a essas imagens, mas que assunto é esse? Interjeição. E aí vocês nunca mais esquecem. Percebam como interjeição é simples, né? E percebam como a gente pode usar uma interjeição em vários contextos. Vamos criar um exemplo aqui. Macedo, ela pisou no meu pé sem querer, certo? A gente estava lá na aula, tal, beleza, e Macedo veio me perguntar, professora, ele deu um pisão no meu pé na hora. Eu disse assim, reagi só, gente, só reagi, né? Pensei, que dor, eu só disse, ai, beleza. Então, nesse momento, essa interjeição está indicando dor, tá? Mas imaginem vocês que Cecília chega para mim e entrega um presente. Professora, eu trouxe isso aqui para você. Eu vou dizer, olha a diferença do ai que eu tinha dito para Macedo para o ai. Ai, que lindo! Esse ai agora não está indicando mais, gente, dor, né? Está indicando o quê? Felicidade, alegria. Cada interjeição, a partir do contexto que a gente analisa, ela tem um valor semântico, ou seja, um valor de significado, tá? Eu posso dizer assim, eu posso tomar um susto real. Meu irmão mesmo tinha muita mania quando a gente era pequeno. Eu tenho um irmão que é 2 anos mais velho do que eu. Ele se chama Luciano. E ele tinha muita mania, coisa de menino, chato, que gosta de fazer essas coisas. Ele tinha muita mania de me dar susto. Alguém aí tem irmão? Deu uma travadinha para mim, gente. Deixa vocês voltarem. Vocês voltaram. E aí, menino, normalmente, tem essas manias de dar susto e tal, gente. Eu odeio essas coisas. Botar pé para a pessoa cair, não sei o quê. Isso normalmente é de menino. Isso não significa que não possa ter uma menina que gosta de fazer isso, certo? Ou que entenda isso como brincadeira. Eu odiava meu irmão fazendo isso. Então, ele ficava, por exemplo, olha o que ele fazia. Gente, vê que besteira, meu Deus, dá vontade de matar ele, só de pensar. Isso a gente era pequeno. Eu, no banheiro, tomando banho lá, cantando, eu costumava ficar cantando no banheiro. Do nada, ele vinha na porta e dava uma batida na porta, bem? Eu pensava, não é verdade? Eu estava lá cantando, tomando banho, bem feliz. Gente, o que eu gritava nesse banheiro não era brincadeira, não. Luciana, eu começava a gritar, né? Então, nesse momento, eu trouxe isso para lembrar, para trazer para vocês a informação da interjeição. Eu poderia dizer, eu podia dizer, que susto! Gente, eu ia estar expressando do mesmo jeito o susto que eu levei. Se eu dissesse, ai meu Deus, se eu dissesse ui, tá? Então, não existe isso de aquela interjeição só serve para indicar dor, aquela interjeição só serve. Não, você vai se exprimir ali, num determinado contexto. E essa forma que você se exprime usando uma interjeição é que vai dizer se é uma interjeição de dor, alegria, espanto, tristeza. É o que é o contexto que vai indicar isso. Vocês estão entendendo, gente? Tranquilo? Beleza. Fala, Maluzinha. Às vezes a gente corta sua voz, não dá para entender direito o que a senhora fala, que corta. Tá ainda cortando, gente? Mais ou menos. Mais ou menos. Deixa eu ver aqui uma coisa. Peraí, então. Só um minuto. Voltamos. Vamos testar aqui para ver se agora vai normalizar mais. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Beleza. Fala, Larinha. Tia, quando a senhora falava alto, tipo assim, dando a interjeição, não dava para escutar muito bem. Eu pensava que era o grito, não sei, aí travava. Não, era a internet, estava ruim mesmo. Mas agora tá tudo certo, né? Vou dar um grito para assustar vocês. Pegou? Pegou ou não pegou? Pegou, Larinha. Não, no minha gente, eu não gosto dessas brincadeiras de susto, não, viu? Essa era só para testar, para ver se ia pegar mesmo. Fala, Paulinha. Meu Deus. Você deve estar pensando, essa professora é doida mesmo. Tia, tá travando muito. Tá travando muito. Tá parecendo que eu tô saindo da chamada e voltando do nada pra mim aqui. Calma. Gente, o restante, para vocês, o restante melhorou a minha?
Estão me vendo e me ouvindo tudo certo? É a sua internet que também não está muito legal, Paulinha. Faz o seguinte, sai agora e entra de novo na aula, que tende a normalizar, porque eu mudei minha internet aqui agora. Eu estava numa internet e botei em outra, já que uma não estava pegando bem. Acho que agora vai melhorar. Tá? Vamos ver, vocês vão me dizendo, tá? Qualquer coisa, falem comigo pelo bate-papo. Bem, gente, e aí eu estava falando sobre isso, né? Que cada interjeição, ela vai ter um valor e vai depender do contexto, tá? Então, ó, isso aqui é só uma brincadeira, nunca tenho certeza, caso vocês não soubessem, né, qual era o assunto. E aí eu coloquei aqui exemplos de intervenção na música, né? Cuidado, força, vamos, uau, ai de mim, se Deus quiser, ainda bem, caramba. Então, tudo isso tem que estar inserido dentro de um contexto para a gente saber qual é o significado dessa interjeição, tá? Então, o que é interjeição? Interjeição é uma palavra que vai exprimir, né, de uma maneira mais enérgica e, ao mesmo tempo, concisa, ou seja, resumida. Por isso que a interjeição tende a ser uma palavrinha pequenininha, tá? Um sentimento, uma emoção, tá? Quando você diz assim, pss, você está desejando silêncio. Quem nunca ouviu pss, a mãe fazendo isso ou no colégio a professora, pss, né? Aí eu trouxe mais uns exemplos, ó. Eita, mundo bom. Percebam que essa frase aí toda, eita, mundo bom. A frase toda é uma frase interjetiva. Ou seja, a frase está exprimindo um sentimento. Se ela isso pode acontecer? Pode. Só que vão existir dentro dessas frases, provavelmente, uma interjeiçãozinha que a gente consegue identificar de imediato. Seria o eta, seria o eita, eita, tá? Mas a frase toda, que é o que eu quero que vocês percebam nesse exemplo aí, ela comunica esse sentimento. A pessoa está dizendo que é feliz com o mundo, que gosta de viver, eita, mundo bom. Isso foi uma chamada de uma novela até, gente. Vocês já ouviram falar nessa novela, Eita, Mundo Bom? Não? Bem, vamos lá. Aí, vamos ver as classificações da interjeição. Vou repetir o que eu disse antes, para que vocês não confundam. Não existe uma classificação fixa para as interjeições. Não existe. Não existe isso de ai e ui é só para dor. Não. Mas, muitas vezes, o ui vai estar em contextos que a gente quer exprimir dor. Ui, ou ai, que dor, ou ai. Muitas vezes esse ai vai estar em contextos de dor. Mas isso não significa que alguém não possa me fazer uma surpresa. Eu, legal. Esse ai aí agora eu não tenho dor. E eu exprimi meu sentimento por meio dessa palavra. Então, cuidado para não ficar preso a essa classificação. Se ela como é que eu consigo classificar melhor? Lendo o contexto das interjeições, tá? Então, aí, gente, que é o que eu quero que vocês prestem atenção, é que existem alguns valores de sentido. Advertência, alerta, cuidado. Você está advertindo outra pessoa, chamando a atenção. O que é advertir? Chamar a atenção de alguém. Atenção, cuidado. Calma. A gente muitas vezes faz isso com o nosso colega. O nosso colega está agoniado, está ansioso, aí a gente olha para ele e faz, calma. Isso é uma interjeição. Tá? Afugentamento, que é o que a gente faz muito com animais que a gente tem medo. Fora, rua, sai. Né? Barata, por exemplo. Tá? Então, você está tentando afugentar. Afugentar é tirar de perto de você. Colocar para longe. Certo? Alívio, ufa. Quem nunca, né, gente? Ufa. Né? Esse arre a gente não usa muito, tá, gente? Tem algumas aí que vocês vão ver que a gente não costuma usar e que a gente não costuma ouvir outras pessoas falando, mas elas já existiram. Outras pessoas já falaram. Tem alegria, oh, eba, viva! Tem vários de alegria, tá? Tem de animação, coragem, vamos, você vai conseguir, vamos, tá? Força, tem apelo, ou quando você chama alô, você está querendo saber quem é que está do outro lado. Alô, olá. Você está chamando, não é psiu de silêncio, não é chamando. Ei, tá? Ou ei, ou socorro. Aplauso, bravo, viva, parabéns.
tudo isso é interjeição, gente. Aí tem, ó, aversão, quando você tem nojo, credo, né? É aversão. É desejo, dor, espanto, impaciência. Enfim, tudo que a gente conseguir traduzir em sentimento e sensação vai ser um tipo de interjeição, tá? E aí, gente, a gente tem as chamadas locuções interjeitivas. Eu falei sobre o nome locução em adjetivo e disse, gente, a gente vai estudar sempre esse nomezinho locução nas outras classes de palavras que nós vamos ver. Eu disse isso. Locução é só porque não é uma palavrinha só, é uma expressão, gente, é só isso. É a mesma coisa que a gente estava vendo agora, só que agora é uma expressãozinha. Ai, meu Deus. Quem nunca? Ai, meu Deus. Você está reclamando, né? Ai, meu Deus. De novo ter que estudar alguma... Ai, minha Nossa Senhora. Tá? Então, isso são locuções interjetivas, porque é uma expressão. Que horror! Cruz credo, quem me dera. Jesus Cristo. Jesus Cristo. As mães falam muito isso. Jesus Cristo. Quem diria, tá? Então, percebam aí que agora tem uma expressão, mais de uma palavra, por isso que a gente chama de locução, certo? Aí, isso aqui eu falei, tá, gente? Que é a partir do contexto, que a gente identifica qual é o valor, certo? E qualquer palavra pode ser uma interjeição, pode virar uma interjeição, se essa palavra estiver servindo para você demonstrar seu sentimento, né? Então, cuidado é um substantivo. Mas quando eu digo cuidado, que eu estou, assim, preocupada, eu estou passando meu sentimento, portanto, interjeição. Quando eu digo boa, boa é normalmente um adjetivo, mas quando eu digo boa, tipo, conseguimos, boa, é isso aí, boa. Esse boa passa a ser interjeição. Tudo depende do contexto. Tá? Tudo depende do contexto. Olha essa frase, macacos me mordam. Vocês já ouviram isso? Essa frasezinha? Macacos me mordam, tipo, tô sem acreditar, sabe? Então, a frase toda é uma interjeição. Na verdade, quando é frase, ou quando tem mais de uma palavra, a gente chama de locução interjetiva. Então, ó, cuidado, interjeição. Boa, interjeição. Viva, interjeição. Fora, interjeição. Mas, meu Deus e macacos me mordam são locuções interjetivas. Tá? Exatamente, os piratas dos filmes. Macacos me mordam. Beleza. Eu assisti, Maluzinha. Ele fala ri com o cachorro. Assisti. Assisti na Netflix. Eu li Poliana, né, nos livros do Poliana Criança e Poliana Moça e assisti também. Eu não lembro se eu concluí, mas eu assisti boa parte. É uma temporada, né? São várias temporadas, na verdade, de Poliana na Netflix. Bom, gente, aqui eu coloco mais exemplos, mas é só isso mesmo, tá? Ele aí, ó, oxi, gente, ele bateu no próprio dedo. Eu diria, sim, provavelmente. Ele disse isso, oxi, de dor, de agonia, de desespero. Olha as estrelinhas. Então, como é que a gente vai saber qual é o sentimento que está sendo passado por aquela interjeição? É o contexto, gente. É o contexto, tá? Tá chegando o Natal, aí as crianças, eba! Aí a mãe diz isso para as filhas, né? Para os filhos. Só que aí o peru, mãe, dizendo para os filhinhos, não tem a mesma reação, né? Tá chegando o Natal, aí eles, oh meu Deus, que eles vão morrer, né? Já que no Natal os humanos comem peru, certo? Percebam que eba e oh meu Deus, eba é só interjeição. Oh meu Deus é uma locução interjeitiva, porque tem mais de uma palavra. Mas nos dois casos está passando sentimento. Beleza? Olha, Chico Bento. Ui, tipo, tendo que o que a gente estudar, né? Se estressando, Chico Bento não estava querendo estudar, né? Então, ui, interjeição. Ahá, ele... E o helicóptero voou e me jogou no mar. Foi terrível. Puf, né? Que eles estavam ensinando aí. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento? Vamos lá. Conhecimento importantíssimo. Prestem atenção.
Esse é um dos conhecimentos mais importantes que vocês vão usar quando estiver fazendo interpretação de tirinha e HQ nas provas. Preste atenção. Uma coisa é interjeição, que é o que a gente está estudando, que é uma classe de palavra. Outra coisa são as onomatopeias. Que ela diz que nome estranho, né? É um nome estranho, né? Parece um nome de, sei lá, de um bicho, né? Onomatopeia. Não parece o nome de um bicho, gente. Isso aqui é uma onomatopeia, né? Lembra o nome de um bicho, mas não é um bicho. Fala, Maluzinha. Tia, eu fiz outro curso de português. Aí eu estudei onomatopeia. E onomatopeia é tipo barulho de campainha, uma coisa assim. Perfeito, meu amor, perfeito. As onomatopeias, elas servem para representar sons naturais, que é o que Maluzinha Alves trouxe como barulho, que não deixa de ser. São sons, tá? Que não necessariamente vai ter aquela ideia de barulho de incomodar, mas são sons. Então, imaginem vocês que eu estou contando aqui que uma pessoa chegou e bateu na minha porta. Toque, toque, toque. Eu estou dizendo isso para vocês. Uma pessoa chegou e bateu na minha porta. Toque, toque, toque. Esse toque, toque, toque que eu estou falando, tá? Está representando o som que eu ouvi. Ou eu digo, a gente estava no meu mundo da imaginação, num lugar que caiu uma bomba e fez bum, bum, está imitando um som natural, tá? Então, não confundam, porque não tem nada a ver onomatopeia com interjeição. O que poderia fazer com que vocês se confundissem? Muitas onomatopeias, elas vêm acompanhadas de interjeição, ou podem vir acompanhadas de interjeição. Interjeição não, perdão, gente, exclamação. Estava falando o nome da classe, pensando na pontuação, tá? E outra coisa que pode fazer com que vocês se confundam é que são palavrinhas pequenas. Tanto a onomatopeia quanto a interjeição tende a ser pequenininha, aquela palavrinha ali diferente e tal, tá? Mas os propósitos delas são completamente diferentes. Na interjeição, eu quero passar a ideia do sentimento, da emoção, da sensação que eu estou sentindo ao estar num determinado contexto. E a onomatopeia representa um som natural. Certo? Tranquilo? Então, não confundir isso. Olha isso aí. Seus amiguinhos vieram te visitar. Aí o menino maluquinho fala, oba! Interjeição. Acompanhado de exclamação, que normalmente é. Tchau, dona Naná. Hein? Quando ela chega no quarto, o menino maluquinho tinha trocado de lugar com um amigo. Por isso que o menino maluquinho chamou ela de Dona Naná. Só ele sabia o nome. Por isso que ela se assustou. Hein? Tipo, como é que ele tá? Por que essa criança que veio visitar meu filho está me chamando de Dona Naná? Como é que ele sabe disso? Quando foi ver, quem tinha chamado era o próprio filho. Tá? E aí, quem estava na cama era um amiguinho dele. Essa pessoa aí está claramente irritada, né, gente? Ou entediada, ou chateada, né? A mão na cabeça, a boca aberta, tipo, ai, tá? A interjeição. Ei, Mar, tu é paió? Não sei se vocês já viram as brincadeirinhas com essas imagens desse negocinho, gente, nas redes sociais. Isso aí está bem mais para o campo da gíria, mas ele está interagindo, né, de uma maneira a provocar o riso, assim, passar esse sentimento da liberdade, tu é paió, tipo, tu fazes isso, né, mas de uma maneira como se fossem os baianos, falando lento, sabe? Meio viajada essa imagem aí, para vocês compreenderem, né? Vocês teriam que conhecer a personagem, mas enfim, não deixa de ser uma interjeição. Mulher, me empresta teu batom, também tá na linguagem informal, tá, gente? É só uma brincadeira. Mulher, me empresta teu batom? Deus o livre, fia. Tu tem boqueira. Esse Deus o livre, fia, aí seria uma locução interjeitiva. Tá na linguagem informal, tá, gente? Mas, ela está dizendo, Deus o livre, Deus me livre. Seria tal da locução interjeitiva, seria Deus me livre. E aí, na informal, Deus o livre, fia. Tá? E, para a gente finalizar, a Mafalda dizendo, basta! Tipo, não aguento mais, não quero mais. E esse basta aí é uma interjeição. Certo?
Isso é uma espécie de um cachorro, né? Um cachorro meio ET, né? Sei lá, gente. Perguntaram aqui, eu realmente confesso que não sei dizer. Bem, finalizamos essa primeira parte. Vamos para os nossos exercícios. Eu vou passar os exercícios na sequência, porque são muito tranquilos, tá? Tem interjeição 1, interjeição 2 e um último que é bem legal. O último, deixa eu dizer qual é o último, para vocês se empolgarem. O último são 3 exercícios no WordWall. Interjeição 1, interjeição 2 e esse último. Esse último, vê que legal, é para vocês correlacionarem os emojis, emoji de WhatsApp e tal, com uma interjeição, uma locução interjetiva. Não é legal? Vocês vão ver uma carinha e vão buscar uma interjeição que esteja relacionada àquela carinha ali. Tá? Bem assim, bem atual, certo? Então, são 3 atividades na sequência. Terminou uma, faz a outra, terminou uma, faz a outra. Fala, Paulinha. Esse bicho aí que apareceu, tia, é aquele bicho que aparece no Rei Leão, É verdade. que faz o buraquinho e entra. Que é verdade. Como é o nome, meu Deus do céu? É Tumba. Como é? Pumba. O nome dele? Pumba. É Pumba? É um nome assim, gente, dele. Fala, Maluzinha Alves. Timão. É Timão. É Timão e Pumba. Não é Pumba? Pumba é o fortinho. É isso mesmo. É isso mesmo. Lembrei. É verdade, gente. É esse animal. Tá, vamos lá. Eu vou liberar a primeira atividade, tá? Só um minutinho. E na sequência eu já vou liberando. Então, terminou um, já pega para fazer o outro. Atividade liberada em 3, 2, 1, foi. Podem começar. Façam as 3 com calma e quando vocês terminarem, venham no bate-papo e me avisem e aguardem, beleza? Só para avisar isso. Gente, tempo mais do que suficiente, preciso retomar. Eu sei que tem gente ainda finalizando a última atividade, mas eu preciso continuar. Eu coloquei todos os links das atividades e todos os links de rendimento, né, dos pódios lá no Classroom, enquanto vocês faziam, tá? E quero comentar com vocês aqui, antes da gente passar para a próxima etapa, que é a nossa interpretação de lógica, o nosso jogo de lógica, vamos dizer assim. Antes da gente passar para essa etapa, eu quero comentar com vocês aqui as atividades, tá? Eu confesso que, por ser um assunto mais simples, que a interjeição é um assunto muito simples, eu confesso que eu estava aguardando mais pessoas tendo um rendimento melhor nessas atividades, tá? Me espantei com algumas pessoas que tiveram mais dificuldade, mas vamos lá ver, né? Porque, de repente, essa dificuldade ela vai ser esclarecida agora, que é a ideia, tá? Bem, no primeiro quesito aí dessa primeira atividade, diz assim, nossa, como você é formidável, né? Se fosse fazer a interpretação adequada, seria, nossa, como você é formidável. Então, essa interjeição aí, nesse contexto dessa frase, indica admiração, porque a própria palavra formidável significa maravilhosa. Como você é maravilhoso ou maravilhosa, nossa, como você está admirando essa pessoa. Você está comemorando de alegria. Você não está tendo aversão, muito pelo contrário, porque a aversão é querer distanciamento, nem espanto, nem alívio, tá? Então, que você está admirando essa pessoa. Nossa, como você... Imaginem aí essa situação de, em vez de ter a palavra formidável, tivesse a palavra que é como você é maravilhoso ou maravilhosa, que é a mesma coisa. Então, você está admirando, tá? Se Laís, eu tive dificuldade nesse item aí, porque eu não sabia o que era formidável. Agora eu já sabe. Bom? Formidável é maravilhoso. São interjeições de alegria. Ó, Tia Laís, não está no contexto, fica mais difícil. Fica, gente, mas tem um certo padrão, né? Então, pensem em contexto de a pessoa estar
feliz, alegre. O que é que ela diria? Nossa, parabéns. Ela tá alegre, ela vai dizer parabéns para outra pessoa? Não tem sentido. Ufa, que é de alívio? O que é que tem a ver isso com alegria? Então, eita, imagine situações, alguém traga esse tipo de felicidade. Percebam quanto é comum. Esse A aí, né? Vocês têm que imaginar, gente, essas situações, essas intervenções em contexto. Tipo, oh, meu Deus, que bom! Enfim, seria assim, tá? Então, interjeição de alegria, duas pessoas erradas. E interjeição de espanto, uma pessoa errou, que seria puxa, que? Tipo, você está espantado. Puxa, espantado com o que está acontecendo. O quê? Como é que seria esse A aí? Agora que eu estou vendo que vocês colocaram, terminei, beleza. Esse A aí de espanto, tipo, não é mais é. Percebam que é um A para dentro, porque você está espantado, tá? Então, é esse A aí que tá aí, tá? Enfim, então, essa foi a primeira atividade, e esses foram os erros de vocês, né? As marcações erradas. Aí vamos para a segunda. Na segunda atividade, eu vou aproveitar para atualizar. Foi. Na segunda atividade, a gente teve a Alice fechando a atividade, foi muito bom, tá? Deixa eu colocar o pódio aqui. A Alice fechou e Malu Alves, Larim e Cecília quase fecham, né? A pontuação aí ela foi mais equilibrada nessa atividade. E eu tenho questões aqui que tem uns errinhos maiores, tipo essa daqui, ó. As interjeições oba, viva, eita, boa, fazem parte do grupo das interjeições de alegria. Eu acabei de explicar isso lá na outra. Percebam que tem questões que meio que se repetem nessa atividade, para vocês irem criando esse processo de memorização, tá? Viva, a própria palavra viva e oba já indica que é alegria, gente. Viva, a pessoa está feliz, alegria, está satisfeita, né? Olha esse aqui. Complete uma frase com a interjeição correta. Que paisagem maravilhosa. Aí antes seria o quê? Ui, que paisagem maravilhosa, gente. Credo que é algo de aversão. Avante, você está encorajando alguém, avante, que avante significa você encorajando, e não. Ah, agora sim, ó. Que paisagem maravilhosa. Então, vocês têm que criar essas situações na cabeça de vocês, imaginar esses contextos, tá? Pode, Maluzinha Macedo, pode sim. Aí tem aqui, ó. Esse aqui, gente, quase todo mundo errou. Na frase, calma, tudo ficará bem. Essa calma aí indica o quê? Aplauso. Alegria, você pedindo calma a outra pessoa. Advertência, gente. Advertência significa chamar a atenção de alguém. Quando a gente recebe uma advertência porque a gente não agiu bem, a gente está sendo chamada a atenção. Só que nesse caso não é por não agir bem, é você querendo advertir outra pessoa para que ela fique calma, chamando a atenção dela. Calma. Eu expliquei isso do advertência quando a gente trabalhou o slide ainda há pouco. E a aversão é ter nojo, é credo, eca, é repulsa. Aversão significa ter repulsa. Tem nada a ver com isso aí, beleza? Então, essas foram as questões mais erradas do segundo exercício. E no terceiro exercício, que era que eu criei a expectativa de que vocês iriam gostar, porque tem o tal dos emojis, né? Aqui, ó, Cecília fechou. Que legal, Cecília. Muito bom. Paulinha fez 10, Alice fez 8. Enfim, aqui vocês teriam que criar associação, né? Da interjeição, aquela que se aproximasse mais da carinha, tá? O que tem de difícil, assim, de difícil não, de desafiador nessa atividade? É que algumas interjeições, elas vão caber para mais de uma carinha. Que aí pode ser o caso de vocês terem errado. Só que aí, quando você seleciona uma interjeição que é certa para uma carinha, mas que existe a possibilidade dela ser para outra, você está tomando o lugar de uma interjeição que cabe melhor ali, tá? Então, ó, hein? É quando a pessoa está em dúvida. Hein? Tipo, oi? Hã? É a mesma coisa. Hã? Aí apareceria a carinha de dúvida.
tá? Aqui não vai aparecer os rostinhos não, tá, gente? Olha esse aqui. Para, vaza, cai fora. Seria raiva. A pessoa tá com raiva, cai fora. Passa, para. Tá? Você tá com raiva, então, o rostinho da raiva. Esse aqui, muita gente errou. Olha esse aqui. Uau, caramba, que lindo. Gente, que lindo de estudo, né? Que lindo. Então, seria a carinha da pessoa tá o quê? Uau, caramba, ó, uau, caramba, que lindo. Desejo, você tá desejando até que lindo, tipo, queria para mim. Uau, caramba. Ó, tá? Lembrando que vocês teriam que fazer critériozinho de eliminação. Dá um tempo. A pessoa tá fazendo um pedido, dá um tempo. Tá? Silêncio, uma pessoa ainda errou. Porque quando a gente dá uma advertência, pss, silêncio, provavelmente era o bonequinho fazendo assim, ó. Pss, tá? Silêncio. Você está advertindo para o outro. Calma, silêncio. É uma advertência, chamando a atenção do outro. Tá? Fala, Cecília. Oi? Peraí, deixa eu liberar de novo. Agora. Oi. Tia, essa ficou bem mais fácil, porque as carinhas deixavam mais fácil. Porque quando tem um texto não verbal, que são as imagens, né, facilita muito a visualização. É feito, a gente fez no início da aula, Cecília, com aquelas imagens. As imagens já provocam aquele sentimento na gente, já faz a gente dizer, uau, meu Deus, eca, né? As imagens já criam na gente essas reações. Então, fica mais fácil, né? Enfim, gente, isso é interjeição. Revisem, estudem o material, se divirtam, mostrem esse material para os pais de vocês. Mãe, o que é que tu falaria se tu visse isso aqui? Aí mostra aquela imagem da meleca, da secreção caindo do rostinho da menina. E vê se ela vai dizer, eca, que nojo. Perguntem a pessoa, sei lá, um primo. Ah, tia Laís, vai ser feriado agora, eu vou estar conseguindo. Mostra isso. Pergunta, tu diria o quê aqui? Tá? Então, para vocês sentirem que é natural a gente reagir ao que a gente está vendo, né? E a gente ter os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, as interjeições são classes de palavra, é uma classe de palavra que demonstra sentimento, sensação, emoção, certo? Por meio de palavras pequenininhas que normalmente vêm acompanhadas de exclamação. Toda interjeição tem uma exclamação ao final, tá? Bem, finalizamos essa primeira parte e agora a gente vai fazer a nossa interpretação de lógica. Gente, é muito simples, tá? Mas, como o próprio nome diz, vocês têm que achar uma lógica para achar uma resposta. Alguns de vocês vão conseguir facilmente e outros não, certo? Faz parte. Eu vou fazer o seguinte, como é algo completamente novo, gente, quase todo aluno que eu aplico essas atividades de lógica amam. Eu gosto muito, tá? Porque fica uma brincadeira, assim, a gente sai daquele plano da interpretação, de ler muito texto e tal, é uma coisa mais leve. Eu vou fazer o seguinte, como é a primeira vez que vocês estão fazendo, e eu já sei que eu vou viciar vocês nesses joguinhos de lógica, eu vou mostrar uma questão só para a gente fazer junto. Pode ser assim? Beleza? A gente faz uma junto, vocês já vão saber a resposta, depois eu libero o link e vocês tentam fazer sozinhos. E, gente, não tem isso de errar. Tia Laís, eu não descobri a lógica, eu marquei qualquer questão, qualquer item, porque eu não consegui descobrir. Não tem problema, a gente vai comentar aqui. Beleza? Mas para que serve uma interpretação de lógica? Para que vocês trabalhem leitura mais rápida e dinâmica, para que vocês acelerem a leitura e para que vocês criem associações com o conhecimento de mundo que vocês têm. Tia Laís, o que danado é conhecimento de mundo? É um conhecimento prévio, né, que todo mundo já tem. Quando vocês chegaram aqui para aprender português, vocês não sabiam de nada mais, era? Não. Vocês têm um conhecimento de mundo, de outras áreas, de experiências que vocês já passaram. Então, a interpretação de lógica, ela serve para isso, para que vocês criem associação com algum ditado que vocês conhecem, com alguma coisa que vocês já aprenderam, tá? Então, vai ativar aí parte do seu cérebro, que é muito importante para a interpretação. Então, hoje, eu vou primeiro aquecer o cérebro de vocês com interpretação de lógica, depois eu vou passar uma interpretação real. Beleza? Posso começar? Vamos fazer uma juntos aqui? Vamos lá. Primeiro quiz de raciocínio lógico e analógico. Vamos lá. No primeiro diz assim: qual das opções representa a melhor comparação? Irmão está para irmã, assim como o sobrinho está para quê? Gente,
Olha, eu vou dar a resposta dessa vez. Vocês já podem até já saber a resposta, mas eu vou dar agora, porque a gente está fazendo junto, tá? Irmão é o masculino de irmã, certo, gente? Irmã é o feminino de irmão. Portanto, sobrinho tem uma opção de feminino? Tem. Então, a resposta é o quê? Sobrinha. Essa é a lógica dessa questão. Não é muito simples, principalmente eu explicando. Se ela tudo vai ser assim, é perguntando esse tá para esse, assim, não, vão ter outras perguntas, tá? Mas é justamente para você criar uma associação. Tranquilo, né, gente? Legal? Posso liberar o link? Beleza, vamos lá. Esse link está lá no Forms, esse link está lá no Classroom, como todos os links que a gente trabalha aqui, tá, gente? Todas as atividades. Deu algum problema aqui, precisou acessar por outro lugar, vai lá no Classroom que está na agenda de hoje. Link liberado em 3, 2, 1. Foi. Podem começar. Arrasem. Espera aí. Deixa eu pegar aqui a atividade primeiro. Tá. O rendimento ficou bem oscilante, tá, gente? Teve gente que não foi muito bem, mas quando eu for explicando agora vai fazer mais sentido. Vamos lá. Tá todo mundo vendo meu compartilhamento? Sim? Beleza. O primeiro, quando eu expliquei tudo certo, né? Feminino e masculino. Irmão, ó, irmão e irmã, eles são irmãos. Então, sobrinho é irmão da sobrinha. Também é uma outra lógica. Fala, Larinha. Vi agora sua mão levantada. Ô tio, eu marquei sobrinha e apareceu como eu marquei tio. Aí deve ter sido alguma coisa no mouse, na marcação mesmo, tá, Larinha? É aqui, não tem como dar aqueles problemas que dá no jogo. Então, acontece do aluno ter marcado, mas aí foi para de baixo. Você vai para de baixo. Quando você vai com o mouse, ele pode mudar a marcação, se ele estiver ainda na marcação. Mas não importa. O mais importante é você saber. É o que eu sempre falo aqui, que é o que importa mesmo. Tá, no segundo diz assim, vou tentar ser bem rapidinha falando um pouquinho sobre as questões, tá? O leite está para o vidro. Peraí, vamos criar uma associação. O leite, ele pode vir dentro de uma caixa, tal. Mas está dizendo que está para o vidro, o leite cabe dentro do vidro, né, gente? A gente pode botar leite no vidro, não pode? A gente coloca o leite dentro do vidro. Carta, a gente bota dentro de onde? Envelope. Estão entendendo como é que funciona? Vê como é legal aprender isso. Se, Laís, eu não consegui perceber, massa, mas a partir do momento que você começa, você vai criando correlações, e isso é que é legal. Isso é uma leitura dinâmica. Vamos lá, próximo. Gente, esse é legalzinho demais, eu acho que essa a maioria acertou. Amor está para Roma. Roma é amor ao contrário. Ó, Roma, A-M-O-R, é ao contrário. Então, é só eu pegar esse número e colocá-lo ao contrário, gente, que ficaria 2, 3, 2, 5. Olha que legal esse. Tá? Amor está para Roma. Então, calma, ele está comparando essas duas coisas. Amor está escrito, né, como a gente escreve normal, da esquerda para a direita, mas Roma é como se fosse amor ao contrário. Então, eu coloco o número ao contrário, tá? A árvore está para chão. Como assim? A árvore pode ficar embaixo do chão, ao lado do chão? Não, a árvore fica onde, gente? Em cima do chão, em cima da terra. Então, a chaminé fica em cima de onde? A chaminé? Da casa. E aí, gente, vocês estão entendendo? Deixa eu olhar para vocês. Está fazendo mais sentido eu explicando? Se Laís, esse primeiro foi muito ruim, o outro vai ser perfeito quando a gente for fazer? Não, vocês ainda vão ter dificuldade de criar associação, mas vocês vão... E isso ajuda muito na interpretação de texto, muito, vocês nem têm ideia quanto. Por isso que eu aplico, tá? Bem, qual das opções se parece menos com as outras? Gente, a gente tem os 5 sentidos aí. Só tem um que não é sentido, sorriso. Sorriso não é um sentido, mas visão é sentido, audição é sentido, paladar é sentido e tato é sentido. Tá faltando um, né? Visão, audição, paladar, tato, tá faltando olfato. Beleza? Tá faltando olfato, mas o fato é que todas são sentido.
Fazem parte dos 5 sentidos, menos o sorriso. Fala, Larinha. Ô, tia, essa eu entendi que alguma letra, eu percebi que seu sorriso não tinha letra A. Eu entendi essa questão desse jeito. Entendi, e marcasse certo. Porque também Aham. existem lógicas. Que legal, Larinha, tu compartilhando isso. Porque existem lógicas que vão ter essa associação que você trouxe. Não é o caso. Mas o fato é que você chegou à resposta certa, criando uma lógica, tá? Lembrando, gente, que vocês vão receber essa atividade no e-mail com todos esses feedbacks que eu coloquei aí. É para chegar o feedback, ó. Sorriso não é um sentido, tal. Então, vocês vão receber também com os feedbacks de resposta, tá? O número, vê esse, gente. O número 2, 3, 3, 4, 5, 6 está para A, E, B, C, D. Então, vamos lá criar a correlação. A é 2. É 3, ó. Por isso que se repete, ó. 3, 3. Então, cada letra tem um número. B é 4, C é 5 e D é 6. Então, nessa ordem agora, B, que antes era B, que é 5, na anterior, tá? É o quê? Aí você vai criar 4, perdão, 4. É isso mesmo, B é 4. Então, o número teria que começar com 4. Aí, a numeração certa embaixo teria que começar com 4. Tá? Porque eu não consigo escrever aqui, cada númerozinho desse aqui, 2, 3, 3, 4, 5, 6, está para uma letra correspondente dessas daqui. Fala, Paulinha. Tia, minha lógica foi assim. Eu peguei o 6, peguei o segundo 3, aí eu botei os dois, aí eu botei o 6 perto dele para ver se era certo. Mas não deu. Aí eu fiz assim, peguei o 4, botei na frente. Peguei o 5, botei na frente. Botei o 6 na frente. Aí eu vi que o 2, 3, 3 ia ficar atrás. Aí eu marquei a letra B. Tu fosse meio às cegas, deu certo, que é o que importa aí para uma questão fechada. Mas a lógica é essa que eu estou explicando, tá? Mas foi bom você ter compartilhado. Então, a associação é essa. Agora vocês já sabem. Então, tia Laís, então toda vez que eles derem números e letras, cada letra representa um número. Então, 2 não é o começo, A não é o começo, então A é 2. E não é a segunda letra? E não é 3 depois? Então, é 3. Por isso que se repete, ó, 3, 3, porque é 3. E aí, quando ele apresenta uma nova sequência de letra, você sabe que você vai procurar qual é o número correspondente na afirmação anterior. Tá? Bem, Roma é a capital do amor, foi ótimo. Cinto está para a fivela. Gente, a gente amarra o cinto com a fivela, beleza? Para amarrar o cinto. Como que a gente amarra o sapato? Com o que mesmo? Cadastro. Olhem aí conhecimento de mundo, de coisas básicas, tá? Essa é interessante. Pé está para joelho. Então, gente, depois do pé, vem o que a gente chama vulgarmente de canela, né? Né, a panturrilha? Aí depois vem o joelho, né? Assim, pé. Aí vem uma primeira parte da perna, que é onde tem a canela, e o joelho, né? Então, a mão está para o quê? Depois da mão não vem o antebraço aqui, não é isso? Mesmo espaço que eu tinha lá embaixo, eu vou ter o antebraço, então a mão vai estar para onde? Para o cotovelo. Porque imagine que isso aqui é meu pé. Meu pé, aí meu joelho, gente, é um exemplo só, meu pé. Eu não tenho a canela aqui, então eu precisava ter uma coisa, um espaço, outra coisa do corpo humano. Deu para entender essa? Então, essa seria cotovelo. Papel está para a borracha. O que é que a borracha faz com o papel, gente? Limpa, não é? Apaga, limpa. A roupa está para quê? Então, quem é que limpa a roupa? Sabão. Fala, Cecília. Ô, tia, na oitava eu pensei assim, na rima, mão, cotovelo, eu pensei em alguma coisa assim. Eu não Entendi. Pé, joelho, mão, aí cotovelo rima com joelho. Meu Deus, vocês estão indo longe nessas lógicas, viu? Não deixa de ter lógica, que é uma rima, mas estão indo longe. Bem, vocês vão exercitar isso melhor depois. A Alice acabou de perguntar se a gente vai ter mais uma coisa, e sim, a gente vai, porque é a última atividade do dia, tá? É uma interpretaçãozinha de texto.
que eu vou liberar agora. Se vocês precisarem, como vocês já sabem, passar 5 minutinhos, 10 da aula, quando a gente finaliza, porque vocês estão finalizando a interpretação, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Liberando em 3, 2, 1, podem começar. Gente, estou passando para dizer que quem está fazendo ainda continua, vocês têm aí mais 5, 10 minutos que precisarem. Paulinha, que já terminou, liberada. Lembrem de olhar a agenda, tá? E fazer as atividades. Um beijo e até terça-feira que vem. Aproveitem o feriado de segunda. Eu tenho que fechar por conta da hora da gravação, tá bom? Beijo e até terça. Continuem aí fazendo.